trouxe Bíblia aí? Eu trouxe a minha. Está no celular, mas é Bíblia. A minha outra está ali também. Por garantia, se ela que falhar, você pega lá. Mas eu preparei o curso aqui através do celular, para ficar mais prático. E conversando com o Nelson, alguns dias atrás, o Nelson deu uma mensagem, trouxe uma mensagem aqui para a gente. E falando com ele sobre tema de mensagem. Que mensagem a gente poderia estar falando para os jovens? Uma mensagem que seja atual, uma mensagem que seja impactante, uma mensagem que vale a pena, tanto para a gente falar, para a gente levar para vocês, quanto uma mensagem que serve para aprendizado. Uma mensagem que vocês que vão estar ouvindo, vão estar participando e vão estar aprendendo e, com certeza, em nome de Jesus, colocando em prática. Daí surgiu esse tema: como se tornar um soldado perfeito. O que é que a gente pode fazer? O que é necessário fazer para se tornar um soldado perfeito? E antes eu queria contar uma historinha aqui. Em 1939 foi iniciada a Segunda Guerra Mundial. De um lado, os alemães nazistas e do outro lado, os aliados, liderados pelos Estados Unidos. Durante toda esta guerra, milhares de soldados morreram em campo de batalha, independente do lado em que eles estavam lutando. Uma coisa era certa: eles acreditavam que estavam lutando pela causa certa. E aí, abre um parênteses para dizer que isso acontece até no dia de hoje. Quando a gente vê esse pessoal do Estado Islâmico, por exemplo, né, que eles morrem, eles dão sua vida acreditando que o que eles estão fazendo é certo. Então, mesmo aqueles que lutam do lado errado, pode ter certeza que eles estão acreditando que estão lutando pela causa certa. Em meados de 1940, dois homens, Joe Simon e Jack Kirby, tiveram uma ideia inusitada para encorajar não apenas os soldados americanos, como também para gerar em toda a nação uma sensação de patriotismo. Eles resolveram contar para o mundo a história de um soldado, mas não era um soldado qualquer. Tinha que ser a história de um soldado perfeito. E esse soldado, nascido em 4 de julho, que é o dia da independência americana, em 4 de julho de 1918, chamado Steve Rogers. Ele era um rapaz com problema de saúde e que deseja, de qualquer forma, participar dos esforços da sua nação para vencer a guerra da Segunda Grande Guerra Mundial. Após ele ser recusado por 4 vezes do alistamento, por ele ter uma saúde debilitada, ele deixou claro que estava disposto a fazer qualquer coisa para entrar naquela guerra. E é aí que nós começamos a mensagem de hoje. Esse soldado, se vocês ainda não sabem quem é, daqui a pouco vocês vão conhecer quem é esse soldado, Steve Rogers. Vamos começar com o texto da Bíblia aí, em 1 Samuel 16, versículo 7. 1 Samuel, logo no início da Bíblia aí, capítulo 16, versículo 7. Eu vou ler aqui para vocês. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos. Porém, o Senhor olha para o coração. E esse é o primeiro tópico que a gente vai falar hoje: como se tornar um soldado perfeito. Nem sempre as coisas são o que aparentam ser. Quantas vezes nós nos apegamos às aparências? Afinal de contas, onde é que está escrito? Ou que regra é essa que diz que só o mais forte vence?
ou só o mais rápido chega primeiro. Já tem aquela fábula, né? Da lebre e da tartaruga, que a gente aprende desde criança. Justamente o contrário, que nem sempre aquele que aparenta ser mais rápido é o que vai chegar primeiro. E também no decorrer da vida a gente vai percebendo isso. Nem tudo que a gente vê nem tudo que aparenta ser Às vezes a gente vê alguém musculoso, forte, e quando chega lá, ele perde a luta. Não se vence a batalha, porque é aparentemente mais forte. E da mesma maneira, não se consegue vencer uma corrida só porque ele é aparentemente mais rápido. Em relação à corrida, a gente tira, por exemplo, a corrida de São Silvestre. Normalmente quem vence são quem? Os africanos, que aparentemente são quem? Os mais magricelos, os mais fracos. Mas eles aprenderam a superar esse desafio. Então, a aparência engana. E da mesma maneira a gente vê a questão financeira. Nem sempre aquele que tem muito dinheiro é feliz. Aparenta ser. Mas onde é que a gente vai encontrar o maior número de pessoas com depressão? O maior número de suicídios? Não é como os atores, os cantores, esse pessoal famoso, que era para ser totalmente feliz, afinal de contas o dinheiro compra tudo, entre aspas. Mas, para a gente aprender que nem sempre as coisas são o que ela aparenta ser, a gente vai de novo aí na Bíblia, em Provérbios. Provérbios capítulo 1, versículo 8, diz: Filho meu, ouve a instrução de teu pai, e não deixe o ensinamento de tua mãe. E aí a gente volta para a nossa história do soldado, ainda não soldado, Steve Rogers. Steve aprendeu com seus pais a importância de servir ao ideal maior. Ele tinha um propósito de vida. E o propósito que ele aprendeu com os pais era de ser altruísta e não egoísta. Ele não pensava em si, ele pensava nos outros. Ele pensava no país, ele pensava na nação. Aí eu pergunto para cada um de vocês, mas não responda, deixa a resposta só para vocês aí. Em quem você tem pensado? Você tem pensado em si próprio ou você tem pensado nos outros? Você tem pensado na nação? Tem pensado na cidade? Tem pensado na igreja? Tem pensado nos seus pais? Em que é que você tem pensado? Ou tem pensado no seu umbigo, em si próprio? Fica essa reflexão. O pai de Steve havia servido no exército americano e morreu em combate. Seu sonho, o sonho de Steve, era ser lotado no mesmo pelotão, que mais tarde, eu acho que ele vai ser, a gente vai descobrir. Sua mãe também serviu ao país e morreu após ser contaminada por tuberculose. Imagina que exemplo ruim. Difícil, né? De ser superado. Mas aí eu pergunto, quantos de nós desistimos dos nossos sonhos porque perdemos alguém? Porque perdemos um pai, porque perdemos uma mãe, ou porque não temos o nosso pai ou a nossa mãe conosco aqui na igreja, independente da igreja, na igreja de Cristo. Quantas vezes a gente desiste porque alguém que amamos morreu naquela luta, ou desistiu daquela luta? Quantas vezes a gente pensa em um curso, pensa em fazer um curso de faculdade, ou em um concurso, mas alguém que a gente conhece desanima a gente. Alguém que a gente conhece, ou até algum parente, algum pai, ou até mãe, diz: aquilo ali não vai dar certo. Desiste que aquilo ali não vai adiantar, você não vai conseguir. A gente tem desistido ou tem persistido nos nossos sonhos? E tem muita gente que eu ouvi um dia desses falando sobre a questão da crise. A gente até comentou no grupo pequeno de semana, falando uma frase, acho que foi o Nelson que falou, né? De um pastor, não lembro agora se foi o pastor Cláudio Duarte, que citou, dizendo: está tendo crise, é? Mas nem estava sabendo. Ela não vai bater lá em casa. Porque depende de mim.
Se eu aceitar, ela vai entrar na minha vida. Mas se eu não aceitar, ela não vai entrar na minha vida não. Ela passa aqui na porta. É que nem o anjo da morte que passou matando os primogênitos quando o povo de Israel estava lá no Egito. O anjo da morte está passando aí, ó. Está aí na porta da rua, na porta da minha casa. Não vai ficar com medo não. Aqui ele não vai entrar. Ele quer passar e por fora ele passa, mas aqui ele não entra não. O lugar que eu estou é um lugar santo. Então que nós possamos ter essa certeza de não desistir dos nossos sonhos. E em segundo lugar, eu queria falar sobre o segundo passo para se tornar um soldado perfeito. Guarde o que você aprendeu. Todos nós aprendemos alguma coisa boa. É inevitável. Não adianta dizer, eu não aprendi isso não. Isso meus pais não me ensinaram. Seus pais podem até não ter te ensinado, por não estarem no caminho do Senhor. Mas você aprendeu. Tenha certeza que você aprendeu. Isso é uma desculpa que todos falam. E aí, lá no final da Bíblia, isso aí eu queria que vocês vejam. Em Judas, lá no finalzinho aí, voltando aí de Apocalipse, de João, de Pedro, finalzinho aí, Judas. Só tem um capítulo aí, o capítulo 1, o versículo 21. O versículo 21 diz assim: conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. A gente deve esperar a misericórdia do Senhor para a vida eterna. A gente tem que aprender isso diariamente e não esquecer de esperar o Senhor. Steve conservava a sua boa índole e ele não se desviou, nem para a direita e nem para a esquerda. E mais um texto aí que quero que vocês abram também, Provérbios. Vamos lá? Em Provérbios, capítulo 4, versículo 11. Provérbios 4, 11. No caminho da sabedoria te ensinei, e por veredas de retidão te fiz andar. Aquilo que a gente aprende, a gente não pode esquecer. A gente não deve esquecer em hipótese alguma. E aí eu digo para aqueles que estão aqui, que têm pais cristãos, pais da igreja, essa responsabilidade é maior ainda. Porque eles te ensinaram o caminho que você deve andar. E como diz aqui, te ensinei e por veredas de retidão te fiz andar. A gente não deve decepcionar os nossos pais com aquilo que eles nos ensinam. E até aqueles que não são evangélicos, eles têm noção do que deve ensinar um filho. A palavra lá na frente ainda diz: qual é o pai que o filho pedindo um pão vai dar uma serpente? Qual é o pai que o filho pedindo alguma coisa boa, ele vai dar alguma coisa má? Não tem. Mesmo o pai que não é da igreja, que não está na igreja, ele sabe o que deve fazer para o filho. E a gente deve guardar isso no coração e não esquecer. Isso é uma característica imprescindível para a gente saber como se tornar um soldado perfeito. E eu ainda tenho um desafio aqui. Quem estava no grupo pequeno lá em casa essa semana? Levanta a mão aí. Só tem Nelson. Você levanta a Nelson. Ô Nelson, você lembra, Nelson, que a gente citou lá 7 características para ter um crescimento no Espírito Santo, para um crescimento espiritual? Lembra quais foram as 7? Já esqueceu. Mais ou menos. Foram esquecer, perdoar, orar, crer, adorar, testemunhar e dar. O estudo do grupo pequeno dessa semana. Aí pergunto, aquilo que a gente tem
tem aprendido na igreja, a gente tem esquecido o que foi citado no culto jovem na semana passada e nas semanas anteriores. Na semana passada que Isa deu uma mensagem que a gente até comentou aqui, poxa, tem tão pouca gente, mas foi gente o suficiente para aprender que nós devemos andar em profundidade, que nós não fomos feitos para a superfície. E assim sucessivamente, que a gente guarde aquilo que a gente aprendeu, não só dos nossos pais. Dos nossos pais é imprescindível, mas na igreja, no grupo pequeno, em todos os lugares que a gente aprender o que a gente aprendeu, e se for coisa boa, a gente não deve esquecer nunca, jamais. Steve tinha a consciência do servir. E por mais que o seu destino parecesse ir parar no fundo do poço, ele estava destinado para impactar e mudar o mundo. Os ensinamentos de seus pais foram suficientes para ele ter uma personalidade única, uma característica de bondade, amor e compaixão. Características que nós devemos ter, como o Flaviano falou aqui mais cedo na dinâmica, que eu ia comentar, mas na hora não deu. Mas ela falou um pouquinho, na hora que foi perguntado qual é o padrão de homem e o padrão de mulher, eu acredito que 100%, eu pelo menos fui, estou sendo sincera, eu pensei no padrão de beleza, eu pensei no padrão físico. Por isso que eu perguntei logo, um ator, um cantor, alguém famoso, um modelo. Por quê? Porque o que vem à nossa mente quando a gente fala de padrão é estética. A vaidade, tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Já Deus sabe. E se a gente for olhar, essa vaidade não leva a nada. Esse padrão de beleza que a gente vê hoje, físico, não leva a nada. Não nos torna perfeito. Ou torna. Quem sabe, não torna a gente perfeito. E essas características, que foram características que foram citadas ali, primeiro acho que por Isa e Bela que começaram respondendo, e Ana complementou depois, são as características que nós devemos ter. A gente deve ter essas características intrínsecas, agarradas com a gente. Por onde a gente for, a gente deve emanar o amor de Deus. A gente deve mostrar a bondade. Em Efésios, em Romanos, capítulo 8, 16, diz: o mesmo Espírito aí maiúsculo, Espírito de Deus, testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se nós somos filhos de Deus, temos que ter essas características. Temos que ter a bondade, temos que ter o amor, a compaixão, a paz, a alegria. Ontem, na confraternização, a gente falou. Teve uma dinâmica que Jéssica colocou ali para você citar o seu nome e uma característica. Todos ali colocaram características boas. Ninguém falou característica ruim. Mas a gente tem características, a gente tem. Só que a gente tem que eliminar elas ao máximo. E valorizar, incentivar, investir nas características boas. Sabe por quê? Lá em Efésios, bora abrir aí de novo. Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2, versículo 10. Efésios, capítulo 2, versículo 10. Por que a gente tem que ter essas características? Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Se nós temos essas características, as boas obras vão nos seguir. Por onde a gente andar, as boas obras vão andar com a gente. Vão ser uma prova de que nós somos soldados perfeitos, de que nós somos filhos de Deus. Nós não somos apenas sua criação, mas nós somos seus filhos. Em primeiro lugar, a primeira característica que eu falei foi: nem sempre as coisas são o que aparentam.
A segunda, guarde o que você aprendeu. E a terceira, aprenda com os sábios. A gente aprende com nossos pais, mas a gente aprende, às vezes, muito mais ao longo da vida com os sábios. Nem sempre a gente vai ter os pais por perto para nos ensinar, para nos proteger, para nos cuidar, para nos ensinar propriamente. Mas com os sábios a gente pode aprender. Lá em Provérbios, se vocês quiserem abrir aí, tem 2 versículos de Provérbios aí, que são importantíssimos para a gente entender sobre o porquê que devemos aprender com os sábios. Provérbios capítulo 8, versículo 33. Ouvi a instrução e sede sábios, não a rejeiteis. Às vezes a gente ouve, aprende, mas rejeita. Pergunta aí para quem está do seu lado. O que você tem ouvido? Você tem aprendido? Mais ou menos. Agora pergunta de volta. E você tem rejeitado ou tem praticado? E aí? Depends on me. A resposta Depends on me. foi boa ou foi ruim? É difícil a resposta. É dura. Ainda em Provérbios, capítulo 13, versículo 20. Esse aí merece você grifar. Capítulo 13, versículo 20. Se tiver caneta, vale a pena marcar. Se tiver pelo celular, vale a pena deixar marcado esse versículo aí. Capítulo 13, versículo 20. O que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Agora pergunta de novo para o seu colega, para quem está do seu lado. Quem tem sido a sua companhia? Quem tem sido a sua companhia? Sábio ou tolo? Com quem você tem andado? Com os sábios ou com os tolos? Está estreito aí, Nelson? Está estreito. Sabe por que essa pergunta? Porque a gente às vezes anda com pessoas que não são mais sábias que a gente. Até aí tudo bem. Não estamos chamando aqui de... Não quero falar aqui de deficiência intelectual, né? Para não falar outro nome, que vocês sabem muito bem o que é. Mas a gente não está falando de deficiência intelectual, a gente está falando de vida, de sabedoria. Tem muita gente inteligente, CDF, mas que faz mais besteira do que alguém que está ali na rua. Mas aí eu pergunto, com quem você tem andado? Qual tem sido a sua companhia? Você tem aprendido com ela? Você tem dado mais de si para ela ou você tem conseguido pegar alguma coisa? Você está aprendendo alguma coisa com essa companhia? Ou essa companhia está só te sugando? Porque eu tenho ainda, e tenho que eu tenho, mas eu já tive amigos que era só sugar, parecia um aspirador de coco, que só presta para sugar da gente. Não dá nada. Não dá nada, nem um bom dia não dá. Responde quando a gente dá um bom dia. Mas nem um bom dia não dá. Nem um oi. Isso aí é o mínimo do mínimo que era para ser feito. Então, com quem você tem andado? Cuidado, diga para você que está do seu lado. Cuidado para você não ser destruído. Você sabe como você vai ser destruído, né? Você leu aí para ver. Se você andar com tolo. Isso aí, não estou dizendo para você não andar, não ter amigo que não seja cristão. A palavra não é essa. Mas eu já até conversei aqui com uma pessoa daquela igreja que me perguntou uma vez, dizendo, olha, é errado ter amigo não evangélico? E disse, olha, errado não é. Eu posso ter amigo no evangelho? Pode. Agora, o meu melhor amigo pode ser alguém no evangelho? Bom, aí agora a coisa pegou.
Aí a coisa pegou. Porque vai ter um jugo desigual. E a história do jugo desigual não é só de marido e mulher, não. É na questão de amizade. Como é que você vai ser o melhor amigo a alguém que não é evangélico? Alguém que, por exemplo, agora nesse período de São João. Ah, vamos para o retiro? Não. Bora ir na festa. Alguém que não vai vir para o retiro, porque tem outro interesse. Alguém que você chama para vir para o culto jovem? Ah, não. Tem outro programa melhor, bora para o cinema. Bora assistir jogo. Bora fazer outra coisa. Então vai ter algum momento que essa amizade vai te destruir. Então, que você tenha amigos que não são cristãos, sim. Mas que esses amigos, você contamine eles com o seu sal e com a sua luz. Se você fizer isso, pode ter certeza que vai valer a pena essa amizade. Em nossa caminhada, nós iremos encontrar pessoas que abandonaram o exército do inimigo e passaram para o nosso lado. E eles serão perseguidos pelo inimigo, pois agora eles representam uma ameaça ao reino de Satanás. Paulo é um bom exemplo disso. Ele passou por uma situação parecida, mas não é o exemplo da vida dele que eu quero dar, que todos conhecem. Eu quero dar um outro exemplo. Um exemplo que está lá no livro de Filemão. Bora ver aí. Capítulo 1, só tem um capítulo, antes de Hebreus. Essa daí vai ser prova do retiro agora, né, Helena? Aonde é que fica Filemão? Como já disse, fica no Novo Testamento. Para carro, dali na fácil, já achou melhor, achou tudo ali no caminho. Depois de Tito. Depois de Tito. Do capítulo 1, do versículo 1 em diante, do versículo 1 em diante, ele vai dizer o seguinte: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, nosso cooperador. Ele estava mandando uma carta para o amado amigo, irmão e cooperador Filemão. Aí mais à frente você vai ver. Agora, quero pedir-lhe um favor, no 14, se não me engano. Agora, quero pedir-lhe um favor. Eu poderia exigi-lo de você no nome de Cristo, porque isso é exatamente o que você deve fazer. Porém, eu o amo e prefiro apenas pedir. Eu, Paulo, agora já velho, e aqui na prisão, por causa de Jesus Cristo, minha súplica é que você mostre bondade para com meu filho, Onésimo, a quem eu ganhei para o Senhor, enquanto estive aqui na prisão. Onésimo não me foi de muita utilidade no passado, porém, agora vai ser de real utilidade para nós dois. E finaliza no 17. Se eu sou verdadeiramente seu companheiro na fé, dele a mesma acolhida que daria a mim. A gente vai encontrar pessoas no nosso caminho que a gente pode ter decepcionado. A gente pode ter pisado na bola. Como Onésimo aqui pisou na bola. Se você ler o capítulo todo, o livro todo, você vai ver que Onésimo era servo de Filemão e em determinado momento, você sabe o porquê, ele pisou na bola, ele errou com Filemão e ele foi parar lá na prisão. Só que agora ele se converteu, mudou de vida e agora ele ia fazer diferença lá na casa de Filemão. Às vezes a gente vai encontrar no nosso caminho pessoas que já jogaram no outro time, já foram do contra, já cuspiram, queimaram a Bíblia, como a gente vê agora, viu esse ano alguns exemplos. Pessoas que judiaram de nós, mas eles agora estarão do nosso lado.
E essas pessoas, a gente vai ter que contar com elas. Porque o quarto passo para a gente se tornar um soldado perfeito é ter um objetivo na vida. Pessoas que não têm objetivo na vida não conhecem o seu potencial. Há quem diga que você pode não alcançar tudo que planejou, mas se você não planejar, jamais vai alcançar, ou ainda jamais vai saber até onde poderia ter ido. Aí agora eu pergunto para vocês de novo: qual é o objetivo de vocês? E é uma pergunta bem capciosa, que nem a pergunta de Flaviana no início. Qual é o objetivo da vida de vocês? Hoje, o que vocês pensam que é o objetivo? É o quê? Concluir a escola, concluir a faculdade, passar no concurso público. Graças a Deus eu passei no concurso público. Não fui chamado, ainda está em processo. Mas... Qual é o objetivo de vocês? Para quem tem namorado, para quem namora casado. Qual é o objetivo da vida de vocês? Eu acho que esse objetivo aí que vocês foram induzidos a pensar por mim são objetivos errados. Não são os objetivos que valem a pena. Porque o verdadeiro objetivo que vale a pena está lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 14. Esse é o objetivo que todos nós que queremos um dia, ou seja, somos soldados perfeitos, devemos ter. Filipenses 3,14. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O meu alvo é Jesus, o meu objetivo é Jesus. Se o objetivo de vocês não for Jesus, foi esses que eu falei primeiro aí: passar no concurso, arrumar um namorado, casar, ser feliz para sempre. Como Deus conta de fala. Eu sinto muito, mas esse objetivo daí nunca vai satisfazer a vida de vocês. Nunca vai valer a pena. E Steve Rogers, nosso soldado perfeito, ele sabia de onde ele veio. Ele sabia quem ele era. Ele sabia o que ele queria. Ele tinha um objetivo na vida. Olha algumas frases dele. Há homens sacrificando a vida, e eu não tenho o direito de fazer menos do que eles. Essa frase daí é top, né? Há homens sacrificando a vida, e eu não tenho o direito de fazer menos que eles. Quantos de nós estamos com esse pensamento? De dizer, tem gente ali que está sacrificando a sua vida por Cristo, e eu não tenho o direito de fazer menos do que eles. É uma frase dura de dizer, né? Bem difícil de dizer. Ele ainda disse, quando ele foi indagado sobre ser soldado, ele disse: eu não quero matar ninguém, eu não gosto de valentões, e não me importa de onde ele seja. Falando sobre conhecer pessoas que jogaram contra o time, o cientista que veio falar com ele era um cientista alemão e o recrutou para uma experiência. E ele foi parar no centro de treinamento com outros soldados. Lá, nesse treinamento, certa vez o seu coronel disse: a guerra é travada com armas, mas é vencida por homens. A gente está aprendendo esse ano sobre a armadura do cristão, mas só a armadura não resolve. Tem que ter um soldado ali dentro. De que adianta a armadura? A gente não é robô, não é exterminador do futuro, não é um androide. Nós somos soldados que precisamos de armadura. Agora cada um tem o seu tipo de armadura. Em Efésios 6,12 diz: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais.
nossa luta não é contra o sangue, não é contra a carne. Não é no grito que a gente vai ganhar. Não é no grito que a gente vai ganhar. É com sabedoria. E analisando a vida de Steve Rogers, eu descobri uma coisa interessante. Para os que são adeptos aqui, ou simpatizantes, ou gostam do Eu Escolhi Esperar, Steve Rogers já praticava o Eu Escolhi Esperar naquela época. Lá para 1940 ele já praticava. Porque a prioridade dele não era relacionamento. Quando ele foi indagado, você não tem jeito para mulheres, né? Por uma mulher. Ele disse, minha prioridade é outra. Cansei de tentar, resolvi esperar. Mudei minha prioridade. Tem gente que não tem essa prioridade. A prioridade da gente deve ser Deus. E para entrar nessa guerra, do lado certo, ele só tinha uma chance. E ele aproveitou. Aí veio o quinto ponto, a quinta característica. Antes de se tornar um soldado perfeito, essa é a última característica, antes de se tornar um soldado perfeito. Antes de se tornar um soldado perfeito, você tem que ser um bom homem. Você tem que ser um bom homem ou mulher. Aí eu faço a pergunta para quem está do seu lado: é possível ser um bom homem? É possível? Não é pegadinha de malandro, não. É possível? Bora descobrir se é. Lá em Lamentações, depois de Jeremias, bem no meio da Bíblia, um pouquinho depois do meio da Bíblia, no livro de Lamentações, no capítulo 3, a gente vai discutir um pouquinho sobre o que é ser bom, para depois saber se é possível ou não. Lamentações, capítulo 3, versículo 27 em diante. Eu vou ler, Carlos, na minha versão aqui, que é a Nova Bíblia Viva. É bom que o homem aguente a carga enquanto é jovem. Vou repetir. É bom que o homem aguente a carga enquanto é jovem. Para aí nesse versículo aí. Pergunta aí de novo para quem está do seu lado. Você está aguentando a carga? Está aguentando a carga? Vem lá, aguentando a carga. Bora continuar aí. É bom que o homem aguente a carga enquanto é jovem, que aprenda a ficar sentado, sozinho e em silêncio. 3 S. Tem o se eu esperar, vai ter 3 S. Sentado, sozinho e em silêncio, porque o Senhor a colocou sobre ele. Tem cargas que a gente vai ter que segurar, não tem para onde correr. E aqui falou jovem. Vale salientar. Continuando, 29. O jovem deve se humilhar diante de Deus, porque finalmente a esperança pode surgir. Quando alguém lhe bater, mostre a outra face e aceite os insultos, porque o Senhor não o rejeitará para sempre. Para a gente aprender a ser bom, tem que aprender esses 3 S aí. Ficar sentado, às vezes tem que ficar sozinho, não vai ter companhia para a gente, e ficar em silêncio. Que nem um aluno, quando fica em silêncio, para o professor falar. Não é para falar naquela hora, é para ficar em silêncio e ouvir Deus. A mudança que Steve teve aconteceu, a mudança radical da vida dele. Ele era um cara raquítico, um cara magricelo, mas ele teve uma mudança na vida dele. Aconteceu em seu corpo físico, quando um soro lhe foi injetado. Um soro que intensificava a força do homem, mas intensificava ainda mais o que ele tinha por dentro dele. Como disse o cientista que injetou o soro nele, o que é bom fica melhor,
mas o que é mau fica ainda pior. E aí, cabe um aviso para vocês, da gente. Antes de nos tornarmos super soldados, temos que nos tornar homens e mulheres bons. Mas para se tornar, afinal, galera, esse homem bom, precisamos saber fazer o quê? Aí está em Mateus 12:35. A resposta para ele ali que estava na dúvida se a gente pode ou não ser esse homem ou essa mulher. Mateus 12:35 responde: o homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. O que é que você tem tirado do seu coração? Coisas boas ou coisas más? Você tem tirado, você tem encontrado lá o quê? Raiva, mágoa, rancor, discussão? Ou você tem encontrado lá as características que Anne falou aqui no início? As características boas, amor, paz. O que é que tem se distraído do seu coração? Um cientista alemão, e olha que detalhe, aquele que eu não comentei no início, esse cientista era alemão, viu? Ele foi parar do lado de um alemão que jogava no outro time, que era dos nazistas, mas mudou de time. No coração dele tinha maldade, mas ele mudou. Todos nós podemos mudar. Da mesma maneira que todos que estão aqui, eu acredito que tem um coração bom, pode virar um coração mau. Nós estamos sujeitos. Por isso a gente deve olhar para onde a gente está andando e tomar cuidado. O cientista alemão ainda disse para Steve por que ele injetou o soro em Steve. Porque no local onde ele estava treinando, no campo de treinamento, no centro de treinamento, tinha muitos outros soldados, que inclusive o coronel que comandava aquela turma, preferia que esse soro fosse injetado em outros soldados, mais fortes, mais robustos. Mas o cientista, que aqui estava comandando o experimento, ele disse que não. Ele disse: o homem fraco sabe reconhecer o valor da força e conhece onde encontra o verdadeiro poder. Nós somos fracos por essência, porque a nossa essência é humana. Mas se nós deixarmos que Deus tome conta do nosso coração, crie dentro de nós um coração renovado, um coração novo, renovado a cada dia, porque a vida cristã se renova a cada manhã. Nós temos que nos renovar. E se a gente deixar que Deus brote dentro de nós, dentro do nosso coração, essas coisas boas que só Jesus pode fazer, a gente vai poder sim se tornar um super soldado. E para finalizar essa mensagem, eu queria ler mais um texto no Salmo 51. Vocês podem ler em casa o salmo todo, mas o texto que culmina esse processo de como se transformar no super soldado, encontra-se aí no versículo 10. É um versículo muito conhecido por nós, a gente canta aqui na igreja direto essa música. Mas fica uma pergunta: vocês creem no que está escrito nesse versículo? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. São duas características. Um coração puro. Respondendo a pergunta ali de Miriam naquela hora: é possível ter um coração puro, um coração bom? É possível ser um homem bom? É.
quando a gente se esforça para seguir o Senhor, quando a gente pede, porque aqui o salmista diz, cria em mim, ele sabe que dele próprio ele não vai poder criar, depende do Senhor criar, mas o Senhor é aquele que bate na porta, não é aquele que invade, ele só entra se a gente abrir, para que nós possamos estar abrindo a porta do nosso coração e pedindo a Ele, fazendo como manda esse texto, esse salmo, diariamente, renovando a nossa aliança com o Senhor, dizendo a Ele, crie em mim, ó Deus. Vamos repetir esse texto? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Eu acho que são os 4 que falaram, agora repetir de novo. Até todo mundo falar, senão ninguém vai sair daqui da igreja. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Só uma conclusão para a gente fechar essa mensagem. Como se tornar um super soldado? Esse super soldado que eu falei, Steve Rogers, ele foi criado na ficção. Ele não existiu na realidade. Acho que boa parte a gente já sabe. E até porque o próprio logotipo que eu usei no cartaz já fazia subentender. Steve Rogers é o Capitão América dos quadrinhos, da história em quadrinhos. E Steve Rogers ele foi criado para dar uma injeção de ânimo nos americanos, para vencerem a guerra. E acredite,